Hoje você vai aprender o efeito Iterate. Esse efeito aí tá no hall dos efeitos mais complexos aí do Resolume. Ele funciona de uma forma parecida com o Fragment. Inclusive eu já tenho uma aula completa sobre o efeito Fragment aqui em cima. Se você ainda não olhou, dá uma olhada lá. E agora, sem mais enrolação, vamos lá para o nosso tutorial. E é claro, como sempre, eu sou o Cris VJ e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E bora aqui para a aula. Fala aí, pessoal, então já tô aqui dentro do Resolume, já tô com o efeito aplicado e funcionando aqui, mas eu vou mostrar passo a passo aqui como que ele funciona, como que esse efeito funciona e como que a gente pode chegar a esse resultado e como que você pode aplicar o efeito para chegar a resultados parecidos, mas também criar outras coisas utilizando o mesmo efeito. Então vamos lá, eu utilizei aqui a minha logo aqui, a logo do VJ Revolution. Essa logo ela tá com fundo transparente aqui, ó. Então se eu botar a minha composição em fundo transparente, a gente pode ver aqui que a logo ela tá soltinha, beleza? Vou voltar aqui a minha logo pro lugar. Opa, transformar, voltar aqui pro lugar, beleza? Vou deixar aqui o fundo preto mesmo para a visualização ficar melhor. Vou procurar aqui no painel de efeitos. Aqui o efeito Iterate. Vou aplicar ele aqui na nossa logo. Vou minimizar aqui todas as outras coisas aqui para a gente poder ter só o efeito aparecendo melhor aqui no nosso painel. Então vamos lá, esse efeito ele tem bastante parâmetros. Esse efeito aí ele cria várias cópias aí do seu clipe e você consegue controlar a origem de onde essas cópias estão saindo, o tamanho, a opacidade e a direção para onde elas vão. Você pode rotacionar, você pode mexer na escala, na opacidade, na translação e em diversos outros parâmetros. Então, por padrão, ele não modifica nada, mas a gente tem uns presets aqui. Eu vou mostrar primeiro os parâmetros, depois eu vou mostrar os presets e depois eu vou mostrar como que a gente faz a sombra longa e a long shadow aqui na nossa logo, né? Então, o primeiro parâmetro aqui são iterations, que na verdade a gente tem aqui o transform strength, que é a força, né? Transformar a força, e a gente tem o iterations. Por padrão, a gente não vai ver nenhuma mudança, porque todos os parâmetros de translação, rotação e escala estão centralizados. Ou seja, todas as cópias que estão sendo criadas dessa imagem estão sendo criadas no mesmo local em cima da logo original. Se a gente mexer aqui, ó, na translação em X, por exemplo, a gente consegue mover essas cópias para algum lado. O X é horizontal, então se a gente joga para a esquerda, a gente vai para a esquerda. Se a gente joga para a direita, a gente vai para a direita, certo? E a gente também tem aqui o Translate Y, tem o Translate Z, que é na profundidade, temos o Rotate X, para rotacionar no eixo horizontal, a gente tem o Rotate Y, para rotacionar no eixo vertical, a gente tem o Rotate Z, para rotacionar no eixo de profundidade, a gente tem a escala, para mexer a escala final aqui dessa imagem. A gente tem aqui a mudança de opacidade, e aí a gente vai mudando a opacidade do final até o início. Na verdade é do início até o final, porque o final é a posição inicial da nossa logo. Então, olha só que bacana. A gente tem aqui o Translate X, que é uma movimentação aqui no eixo X. O Translate Y. A gente tem também o Translate Z, que é no parâmetro de profundidade. A gente tem o D-Rotate, que ele vai fazer uma rotação aqui como se ele estivesse enrolando aqui, tá vendo? Ó? Como se ele estivesse enrolando aqui a nossa logo. Aí aqui é no parâmetro de X, né? Aqui a gente tem o parâmetro de Y. E aqui a gente tem o parâmetro de Z, que é a profundidade. A gente também tem a escala dessa parte aqui. A gente tem o Blend Mode aqui, que é o modo de mesclagem. Quanto mais a gente aumenta, mais ele vai mesclar. A gente tem o G-Rotate, que também é uma outra rotação aqui. Parâmetro X, parâmetro Y e parâmetro Z de profundidade, certo? Então a gente tem todos esses parâmetros aí. Bem bacana, né? Olha só, quando a gente
tira aqui, ó, a força, esse transform strength é a força do efeito. Então, por exemplo, a gente poderia fazer isso daqui, ó, uma animação do texto fazendo isso, ó. Olha que bacana. A gente poderia, inclusive, colocar isso de acordo com o áudio. Então, vir aqui em microfone. A gente tem o FFT já certinho. E a gente vem aqui, ó, FFT externo. E agora, de acordo com a nossa voz entrando, a gente tem esse texto sendo animado. É bem bacana. E aqui você poderia, por exemplo, salvar esse preset aqui como iterate sound logo. E aí você poderia aplicar esse efeito aí diretamente numa logo quando você tiver aí uma logo, é bem bacana. E aí quando entrasse o som das músicas aí no evento, a logo já ia ser animada aqui nesse padrão, bem bacana, né? E antes de continuar, eu queria fazer uma pergunta rapidinha. Se você está curtindo esse vídeo aqui, ou se você tem alguma sugestão interessante aqui para o canal, deixa nos comentários aqui embaixo, que isso ajuda muito a entender o que vocês têm vontade de aprender, beleza? É sempre legal ter um feedback aqui. Ou se você não tiver nenhuma sugestão, nenhuma dica, comenta só assim, o Resolume é irado. Só comenta aqui embaixo, o Resolume é irado, que eu sei que você assistiu o vídeo até essa parte aqui, beleza? Mas deixa um comentário aqui embaixo. Ou comenta isso, ou deixa a sua sugestão. E é isso. E também deixa aquele like aí para ajudar, beleza? Vamos continuar aqui para a aula. Agora vamos dar uma olhadinha aqui nos presets. A gente tem o H-Blur, que ele vai criar esse blur horizontal. A gente tem o Rotator, que ele vai fazer esse efeito aí de rotação. A gente tem também o Shards, que ele vai fazer aí esse efeito de estilhaços. É bem bacana também. Vou aplicar ele aqui em outra imagem, uma imagem sólida. Olha só como é que é esse efeito de estilhaços. É interessante. Eu não utilizo muito esse preset, mas é interessante. A gente também tem aqui o Swirly, que é um preset bacana também para você utilizar em logos aí, que ele deixa essa logo dando essas giradas, é bem interessante. E agora vamos dar uma olhada em como fazer, né, esse efeitinho que a gente viu aqui no começo do vídeo. O que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, eu vou duplicar aqui a nossa logo para a camada de baixo, certo? Agora eu vou dar play nas duas aqui. A gente está com esse preset aqui, eu vou remover o dos dois aqui, vou deixar sem efeito nenhum. Agora tem as duas logos aqui sendo reproduzidas. Por que eu vou duplicar? Porque eu quero mexer só na de baixo, tá? Eu quero que a de cima continue normal, continue do mesmo jeito que ela é, né? Por padrão. Vou só mexer na de baixo. Vou aplicar aqui o Iterate. E vou fazer simplesmente aqui o Translate X, eu vou puxar todo para a esquerda. E o Translate Y eu também vou puxar tudo para a esquerda. E agora a gente tem todas essas cópias vindo aqui na diagonal para a esquerda, certo? E o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Você pode mover aqui a quantidade de iterações. E aí, por exemplo, aqui eu vou jogar tudo para a direita. E aqui eu vou diminuir esse Transform Strength. Eu vou diminuir até a gente ficar com isso daqui, ó, a quantidade aqui desses iterations, eles ficarem juntos de uma forma que pareça que a linha está bem retinha. Olha só que bacana. E aqui você também pode animar o seu Transform Strength para você fazer esse movimento aqui. Tanto para você animar dessa forma aqui, igual eu animei aqui, quanto da forma anterior que a gente viu animar utilizando o FFT, beleza? Então aqui, ó, eu vou abrir um pouquinho e aí a gente já tem aqui a nossa sombra aqui, a nossa extrusão fake, né? E eu vou vir aqui no efeito Colorize, eu vou aplicar uma cor aqui nessa sombra. Vou deixar um verde bem escurinho aqui e agora vou dar play aqui no fundo e pronto, a gente já tem aqui a nossa logozinha com a nossa sombra longa. A gente pode controlar a sombra aqui, a gente pode jogar ela para dashboard, a gente pode
animar ela aqui na linha do tempo, deixar ela indo e voltando, por exemplo, aqui ó, em 1 segundo. E aí ela abre e fecha. A gente pode aplicar também o Easy, caso seja bacana aí. Você pode fazer o que você quiser com esse efeito. Esse é uma boa aplicação desse efeito, porque ele é um efeito muito caótico. Ele tem muitos parâmetros, mas é bem difícil você chegar em algum visual bem bacana com esse efeito. Essa é uma das aplicações que eu mais utilizo, esse efeito Iterate. Beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês curtiram essa aula e querem aprender muito mais sobre VJ, sobre mapping, sobre Resolume, dá uma olhada no primeiro comentário, comentário fixado aqui do vídeo, que tem um link do meu curso, o curso VJ Revolution. É um curso completo aí sobre a profissão de VJ, que vai te ensinar do zero ao completo avançado e também vai te dar acesso a vários outros brindes, como o nosso grupo aí do Discord e o nosso grupo do WhatsApp, e também acesso a loops de VJ que eu mesmo criei, beleza? Então dá uma olhada aí, não marca bobeira, porque o jeito que o curso está sendo entregue agora, ele vai ser modificado mais para frente. E para você que já entrou com a gente aqui agora e está entrando no começo, você vai ter muito mais vantagens, você vai ganhar muitos mais brindes, muito mais coisas do que quem entrar mais para frente, beleza? No mais é isso, um grande abraço. Você pode ficar com alguns desses 2 vídeos aqui. E é isso. A gente se vê nos eventos. Valeu!